Sabe aquele ator que brilhava em todas as novelas e de repente, parece ter sido apagado da história da TV? Não foi coincidência. Hoje nós vamos abrir a caixa preta do Projac para revelar os nomes que entraram para a temida lista negra da Rede Globo. De demissões por justa causa a brigas políticas que pararam os bastidores, você vai entender por que esses 15 artistas foram riscados do mapa da emissora, e eu te garanto. O motivo por trás do banimento do último nome da nossa lista é algo que a TV tentou esconder a todo custo. Prepare o seu coração, porque a nostalgia hoje vem acompanhada de polêmica. Vamos começar? Para começar a nossa lista, precisamos falar de um rosto que por décadas foi sinônimo de audiência e virilidade nas novelas das 9. José Maier não era apenas um ator, ele era o coringa de autores como Manuel Carlos e Aguinaldo Silva. Mas em 2017, o castelo de cartas desmoronou de uma forma que ninguém poderia prever. Tudo começou nos bastidores da novela A Lei do Amor, quando uma figurinista da emissora quebrou o silêncio e o acusou publicamente de assédio sexual. O caso não ficou apenas nos corredores. Ele gerou uma mobilização sem precedentes dentro da Globo, com atrizes e funcionárias vestindo a camisa "mexeu com uma, mexeu com todas". O que muita gente não sabe é que houve uma queda de braço interna. Autores de peso como Aguinaldo Silva tentaram desesperadamente trazer o ator de volta para o elenco de O Sétimo Guardião, alegando que o talento dele era indispensável. Mas a cúpula da Globo foi irredutível. O veto veio de cima, a imagem de Maier tinha se tornado tóxica para os patrocinadores. Em 2019, o contrato foi rescindido definitivamente, colocando um ponto final amargo em uma carreira de 35 anos de sucessos. Hoje ele vive recluso em sua fazenda e já declarou que não tem o menor interesse em voltar para a frente das câmeras. Para falar no nome Regina Duarte, precisamos tocar na ferida de uma das maiores rupturas da história da televisão. Por mais de 50 anos, ela não foi apenas uma atriz, ela foi a namoradinha do Brasil, a personificação do sucesso da TV Globo. Mas em 2020, o público assistiu a algo que parecia impossível, o fim definitivo dessa parceria de meio século. O motivo? Regina decidiu trocar a ficção pela realidade política ao aceitar o convite para assumir a Secretaria Especial de Cultura. Na época, a emissora foi clara: para assumir o cargo, ela teria que encerrar seu contrato vitalício. O que muitos esperavam ser uma pausa se tornou um adeus amargo. A curta passagem dela pelo governo foi marcada por polêmicas e declarações que estremeceram sua relação não só com a Globo, mas com quase toda a classe artística. Hoje, o nome de Regina Duarte parece ter sido colocado em uma espécie de geladeira eterna. Mesmo com a saída do governo, as portas do Projac continuam trancadas para ela. A emissora, que costuma celebrar o passado, tem evitado até mesmo mencionar a atriz em grandes homenagens recentes. Para quem cresceu assistindo a Malu Mulher ou Roque Santeiro, ver Regina Duarte fora das telas hoje é o símbolo de que no mundo da TV, nem o título de majestade garante o direito de volta. Para falar desse próximo nome, basta uma frase icônica que até hoje é meme nas redes sociais. Sou rica! Mas a verdade é que para a TV Globo, o preço de ter Carolina Ferraz no elenco se tornou caro demais, e não estamos falando apenas de salário. Carolina era a personificação da sofisticação nas novelas dos anos 90 e 2000. De Por Amor a Haja Coração, ela era sinônimo de elegância. Mas o clima azedou de forma irreversível em 2017. O motivo? Uma bomba jurídica. Carolina decidiu processar a emissora, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício e direitos trabalhistas que, segundo estimativas da época, chegavam à casa dos 7 milhões de reais. O que acontece é que existe uma regra de ouro não escrita nos corredores do Projac: quem processa a casa não volta para casa. Ao questionar judicialmente o modelo de contratação como pessoa jurídica, Carolina Ferraz cruzou uma linha vermelha que a Globo raramente perdoa. Desde então ela foi praticamente apagada de novos projetos e hoje brilha no comando do Domingo Espetacular na Record. Ver uma das maiores estrelas da dramaturgia migrando para o jornalismo de outra emissora foi o sinal claro de que as portas da Vênus platinada se fecharam e, ao que tudo indica, foram trancadas por dentro. Se existiu uma mulher que parou o Brasil e personificou o ideal de beleza e talento nas telas da Globo entre os anos 80 e 90, essa mulher foi Maitê Proença. Protagonista de sucessos inesquecíveis como Salvador da Pátria e a icônica Dona Beija na Manchete, mas com passagens triunfais pela Globo. Maitê parecia ter um lugar cativo no primeiro escalão da emissora para sempre. Mas a realidade dos bastidores foi bem mais fria do que os roteiros de novela.
Em 2016, após 37 anos de dedicação, Maitê foi dispensada de uma forma que ela mesma descreveu como insensível. Ela soube que seu contrato não seria renovado através da imprensa e de um curto aviso. A mágoa não ficou guardada. Assim como Carolina Ferraz, Maitê decidiu buscar seus direitos na justiça, movendo uma ação trabalhista onde pedia o reconhecimento de vínculo empregatício e uma indenização que beirava os 13 milhões de reais. Para a cúpula da Globo, essa foi a gota d'água. Além do processo milionário, as declarações ácidas da atriz sobre a falta de ética da emissora na sua demissão selaram o seu destino. Hoje Maitê é figurinha carimbada em entrevistas onde não poupa críticas ao antigo padrão Globo de qualidade, o que torna um retorno dela aos estúdios do Projac algo praticamente impossível. Ela trocou o glamour das novelas das 9 pela liberdade de falar o que pensa, mesmo que isso custasse o seu banimento da maior emissora do país. Se existe um personagem que está gravado no DNA de todo brasileiro, esse personagem é o Agostinho Carrara. Durante 13 anos, Pedro Cardoso foi uma das maiores estrelas da Globo, sendo o pilar de A Grande Família. Mas quando as luzes do seriado se apagaram em 2014, o que vimos foi um dos divórcios mais barulhentos da história da televisão. O banimento de Pedro Cardoso não aconteceu por falta de talento, mas sim por uma guerra de palavras. O ator nunca escondeu sua insatisfação com os rumos que a emissora tomou após o fim do seriado. Ele não apenas saiu, ele implodiu as pontes. Em diversas entrevistas e publicações, Pedro chamou a Globo de ingrata e classificou a nova gestão da casa como medíocre. Ele chegou a dizer que a empresa lucra em cima do gênio dos artistas, mas não lhes dá o devido valor ou respeito intelectual. Para a Globo, que preza pelo controle absoluto de sua imagem pública, as críticas ácidas de Pedro Cardoso foram o fim da linha. O ator, que hoje vive em Portugal, é visto como uma persona não grata nos estúdios do Projac. Enquanto o público morre de saudades das trapalhadas do Agostinho, nos bastidores o clima é de gelo absoluto. Pedro é a prova viva de que na televisão, ter uma opinião forte e falar o que pensa pode ser o caminho mais rápido para o esquecimento forçado. Para falar do nosso próximo nome, precisamos lembrar de um dos rostos mais amados da dramaturgia, um verdadeiro patrimônio da TV brasileira. Quem não se lembra do eterno Bino de Carga Pesada ou do sábio tio Ali de O Clone? Estênio Garcia dedicou 47 anos de sua vida à Rede Globo, mas o seu desligamento em 2020 não teve nada de festivo. Pelo contrário, foi regado a mágoa e acusações de perseguição nos bastidores. O motivo do banimento de Estênio Garcia é um dos casos mais curiosos desta lista, porque envolve uma briga que nem começou com ele. Segundo o próprio ator, ele entrou na lista negra da emissora devido a um desentendimento pessoal entre sua esposa, Marilene Saad, e o então poderoso diretor de dramaturgia, Silvio de Abreu. Estênio alega que após postagens polêmicas de sua esposa nas redes sociais que desagradaram o diretor, ele foi sumariamente escanteado. A situação chegou a um ponto crítico quando o veterano apareceu em vídeos nas redes sociais, visivelmente abatido, fazendo um apelo público para que algum autor o escalasse, pois ele precisava trabalhar para não ser demitido. O esforço foi em vão. O contrato foi encerrado e desde então, Estênio não poupa críticas à forma como foi descartado, afirmando que foi vítima de uma vingança pessoal que ignorou décadas de serviços prestados. É triste ver um gigante da TV sair de cena por questões que passaram longe do seu talento. Prepare-se para uma história onde a realidade dos bastidores superou qualquer trama de ficção. Maria Zilda Bethlen foi uma das maiores musas da Globo nos anos 80 e 90, brilhando em clássicos como Guerra dos Sexos e Top Model. Mas se na frente das câmeras ela era puro charme, atrás delas, Maria Zilda se tornou a maior metralhadora de verdades que a emissora já viu. O banimento de Maria Zilda começou a ganhar contornos definitivos quando ela decidiu abrir a caixa de Pandora do Projac em transmissões ao vivo. Sem papas na língua, a atriz revelou a existência do que chamou de quarto escuro e o polêmico teste do sofá, detalhando como os diretores da época se comportavam. As declarações caíram como uma bomba na cúpula da emissora, que preza pelo silêncio absoluto sobre seus segredos internos. Mas o golpe final veio em 2025. Maria Zilda não ficou apenas no campo das palavras e decidiu processar a TV Globo. O motivo? O pagamento de direitos conexos pelas vendas das novelas para o exterior. Ela alega que a emissora lucra milhões vendendo suas obras para outros países, enquanto os atores recebem migalhas. Como já vimos nesta lista, processar a Vênus Platinada, por questões financeiras, é o passaporte de ida sem volta para o esquecimento.
Hoje Maria Zilda é vista como uma ameaça ao sistema e sua volta às novelas é considerada algo impossível. Este próximo caso é, sem dúvida, um dos mais sombrios e comentados nos corredores do Projac, porque envolve algo que vai muito além de brigas por ego ou contratos. Estamos falando de Lucy Mafra, uma atriz que você certamente viu em sucessos como A Próxima Vítima, O Clone e Chocolate com Pimenta. Ela era aquela coadjuvante de luxo, sempre presente, até que o ano de 2005 mudou sua vida para sempre. Durante as gravações da novela América, um clima de paranoia tomou conta dos camarins. Objetos de valor e dinheiro de outras atrizes começaram a desaparecer misteriosamente das bolsas. A situação ficou insustentável até que uma camareira afirmou ter visto Lucy mexendo em pertences que não eram dela. O escândalo explodiu. Ela foi acusada de furto por colegas de elenco e, imediatamente, a direção da Globo tomou uma medida drástica. Lucy foi afastada da novela e seu contrato rescindido. O que torna essa história ainda mais pesada é que Lucy Mafra nunca conseguiu se recuperar do golpe na sua reputação. Ela negou as acusações até o fim, mas o veredito da Vênus Platinada foi implacável. No mundo da televisão, onde a confiança nos bastidores é sagrada, ela foi banida de forma definitiva. Infelizmente, a atriz passou o resto da vida tentando limpar seu nome, mas as portas das grandes emissoras nunca mais se abriram. E ela acabou falecendo anos depois em uma situação financeira e emocional muito delicada. Se você acompanhou a televisão no final dos anos 80, com certeza se lembra daquele rosto angelical e do brilho de Desirê Vignoli. Ela foi uma das grandes promessas da sua geração, estourando em sucessos como Que Rei Sou Eu e Mico Preto. Desirê tinha tudo para ser uma das maiores veteranas da nossa TV hoje, mas sua carreira foi interrompida de forma drástica por um episódio que chocou o meio artístico e a polícia. Assim como no caso de Lucy Mafra, que mencionamos agora há pouco, o destino de Desirê foi selado por uma questão de conduta nos bastidores. No final dos anos 90, a atriz se viu envolvida em uma acusação gravíssima. Ela foi detida sob a acusação de ter furtado a bolsa de uma colega de academia. O caso ganhou as páginas de jornais e, para a Rede Globo, que preza por uma imagem imaculada de seus contratados, aquilo foi o ponto final. O banimento foi silencioso, mas implacável. Desirê nunca mais conseguiu um papel de destaque na emissora e enfrentou anos de dificuldades financeiras e ostracismo. Infelizmente, sua história teve um fim triste. A atriz faleceu em 2018, aos 52 anos, vítima de um infarto, sem nunca ter tido a chance de retomar o sucesso que um dia conheceu. É mais um exemplo de como um erro fora das telas pode apagar para sempre o brilho de uma estrela no Projac. Para entender o caso dessa próxima atriz, precisamos atravessar o Atlântico. Maria Vieira, carinhosamente apelidada de Parrachita em sua terra natal, Portugal, tornou-se uma figura muito querida pelo público brasileiro ao participar de sucessos como Aquele Beijo e Negócio da China. Com seu humor rápido e sotaque marcante, ela parecia ter garantido um lugar cativo nas produções de Miguel Falabella e outros autores. Mas, nos últimos anos, o riso deu lugar a uma polêmica política que fechou as fronteiras do Projac para ela. O banimento de Maria Vieira é um dos mais barulhentos, justamente porque ela faz questão de não ficar calada. A atriz alega que passou a ser sistematicamente ignorada pela Rede Globo e por produtores brasileiros devido ao seu posicionamento político conservador e de direita. O auge da crise aconteceu em 2022, quando Maria afirmou publicamente que foi vetada do elenco da novela Travessia de Glória Pérez, mesmo após ter sido sondada para o papel. Segundo a atriz, sua exclusão foi uma decisão ideológica da emissora, que não aceitaria artistas com opiniões alinhadas ao conservadorismo. A Globo, por sua vez, costuma tratar esses casos como decisões artísticas ou de cronograma, mas Maria Vieira não recua. Em suas redes sociais, ela dispara críticas pesadas à lacração na TV e afirma que prefere estar fora das telas a ter que esconder suas convicções. Para quem adorava suas personagens cômicas, resta a dúvida: o talento deve ser pesado na mesma balança que a opinião política. No caso de Maria, a resposta da emissora parece ter sido um definitivo não. Prepare-se para desbloquear uma memória de infância. Se você cresceu assistindo ao Sítio do Pica-Pau Amarelo nos anos 70 e 80, o rosto de Isabela Bicalho faz parte da sua história. Ela foi a nossa eterna Narizinho, uma das atrizes mirins mais talentosas e promissoras que já pisaram nos estúdios da Globo. O que ninguém imaginava é que aquela menina, que cresceu diante dos olhos do público e se tornou uma atriz e cantora brilhante, acabaria encontrando as portas do Projac trancadas com cadeados de aço. O motivo do banimento de Isabela segue o padrão mais rígido da Vênus Platinada.
Após décadas de serviços prestados e participações em sucessos como Rock Santeiro e Pacto de Sangue, Isabela decidiu que não poderia mais aceitar passivamente as condições contratuais da casa. Ela entrou para o grupo de artistas que moveu processos trabalhistas contra a emissora, buscando o pagamento de direitos autorais, horas extras e o reconhecimento de vínculo que, segundo ela, foram negligenciados por anos. Para a Globo, um processo vindo de quem foi criada na casa é visto quase como uma traição pessoal. O resultado? Um silenciamento absoluto. Isabela Bicalho, apesar de ser considerada uma das maiores vozes do teatro musical brasileiro hoje, raramente é lembrada em retrospectivas ou convidada para novas produções. Ela trocou a segurança do contrato com a gigante da TV pela luta por aquilo que considerava justo, mas o preço foi o exílio de um lugar que ela, por muito tempo, chamou de lar. Este caso é um dos mais recentes e mostra que no novo mundo do entretenimento, a Globo não lida nada bem com a concorrência. Estamos falando de Marco Pigossi, o galã que parecia ter o futuro garantido como sucessor de nomes como Tarcísio Meira e José Maier. Ele emendava um protagonista no outro, brilhando em sucessos como Caras e Bocas, Fina Estampa e o fenômeno A Força do Querer. Mas em 2018, ele tomou uma decisão que deixou a cúpula da emissora espumando de raiva. O motivo do banimento de Pigossi foi o que os executivos chamaram nos bastidores de traição de mestre. O ator pediu para não renovar seu contrato de longo prazo, alegando que precisava de um tempo sabático para estudar fora do país e se aprimorar. A Globo, acreditando na justificativa, liberou seu menino de ouro. No entanto, poucos meses depois veio o choque. Pigossi não estava apenas estudando. Ele tinha assinado um contrato bombástico com a Netflix para protagonizar séries internacionais como Tidelands e Cidade Invisível. A sensação nos corredores do Projac foi de que a emissora foi usada como vitrine, e depois descartada. A estratégia de Pigossi de priorizar o streaming global em vez da liderança na TV aberta foi vista como um desafio direto ao poder da Globo. Desde então, o nome do ator entrou para uma lista de restrição severa. Embora ele tenha se tornado uma estrela internacional, as pontes com a Vênus Platinada foram implodidas. Para a Globo, ele não é apenas um ex-contratado, mas o símbolo de uma nova era onde os atores não aceitam mais serem donos de uma única casa. Se existe alguém que poderia ser chamada de lenda da nossa teledramaturgia, esse alguém é Cássia Kiss. De Vale Tudo a Pantanal, ela sempre foi sinônimo de entrega absoluta. Mas o que aconteceu nos bastidores de sua última novela, Travessia, transformou uma carreira de 40 anos de aplausos em um silêncio ensurdecedor dentro do Projac. O banimento de Cássia Kiss não foi apenas por uma razão, mas por uma sucessão de eventos que tornaram sua presença insustentável. Tudo começou com declarações polêmicas em entrevistas, consideradas homofóbicas, seguidas por sua participação ativa em atos considerados antidemocráticos que ganharam as manchetes de todo o país. Mas o golpe final veio de dentro. Relatos de comportamento inadequado e hostilidade com colegas de elenco e equipe técnica levaram a uma chuva de denúncias no setor de compliance da Globo. A resposta da emissora foi um apagamento sistemático. Cássia começou a ser cortada de vinhetas comemorativas e materiais promocionais, mesmo enquanto a novela ainda estava no ar. O clima ficou tão pesado que a cúpula decidiu: o contrato da atriz, que venceu em 2025, não será renovado sob hipótese alguma. Ver uma das maiores atrizes do país sair de cena não com uma homenagem, mas por uma porta lateral vigiada pelo jurídico, é o retrato de que hoje em dia, nem o maior dos talentos sobrevive a uma imagem que se torna tóxica para a empresa. Para quem amava a Bebel de A Grande Família, é difícil acreditar que Guta Stresser também entrou para a lista proibida. O clima azedou de vez após uma briga explosiva e pública com seu par romântico Pedro Cardoso nos bastidores. O desgaste foi tão grande que a emissora optou pelo distanciamento. Agora em 2026, surgiram novos relatos de que as portas seguem trancadas para ela, especialmente após Guta criticar abertamente a forma como o elenco foi tratado em sua saída. A eterna Bebel parece ter sido deixada no passado pela Vênus Platinada. Para fechar a nossa lista, nem o sobrenome mais famoso da TV brasileira salvou Thiago Abravanel. Ao apertar o botão de desistência no BBB 22, ele cometeu o que a Globo considera o pecado imperdoável, a quebra de confiança em rede nacional. A resposta da emissora foi um cancelamento institucional implacável. Thiago foi simplesmente apagado da vinheta de abertura e ignorado em todas as retrospectivas daquela edição. Para a cúpula do Projac, quem abandona o barco no meio da viagem não merece o caminho de volta.
O herdeiro do SBT descobriu da pior forma que na Globo, o botão da saída é, na verdade, o botão do esquecimento. É impressionante como carreiras de décadas podem ser apagadas por um único erro, um processo ou uma palavra maldita, não é? O padrão Globo de qualidade não perdoa ninguém, nem os maiores ídolos do país. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses banimentos você achou o mais injusto? E qual desses atores você mais gostaria de ver brilhando de novo nas novelas? Comenta aqui embaixo, eu adoro ler a opinião de vocês. Se você sentiu aquela pontinha de nostalgia e gosta de saber o que acontece por trás das câmeras, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal falando nisso. Ativa o sininho, porque o nosso próximo vídeo vai revelar segredos ainda maiores sobre os bastidores da TV.